Hoje, dia 6 de fevereiro, segunda-feira, vamos continuar nosso estudo do Livro dos Médiuns. Su, pode fazer a oração para a gente iniciar, please? Meu Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui novamente para tentar aprender um pouco da Sua palavra. Agradecemos por tudo que nos tem dado, pela nossa família, nosso alimento, nossa saúde, e pelas Suas palavras que hoje vamos aprender, vamos tentar assimilar para sermos melhores pessoas. E pedimos, meu Pai, para que aqueles que aqui não puderam estar hoje possam receber a dádiva da Sua palavra, do seu amor. E com essa oração que nos foi ensinada, pedimos permissão para dar início à nossa leitura de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, tanto do corpo como do espírito, que assim seja. Que Amém. assim seja. Amém. Deixa eu colocar aqui o nosso texto. Tá vendo aí? Uhum. Então vamos lá. Deixa eu só anotar aqui. Ok. Item 197, bons médiuns. Médiuns sérios. Os que unicamente para o bem se servem de suas faculdades e para fins verdadeiramente úteis. Acreditam profaná-las, utilizando-se delas para a satisfação de curiosos e de indiferentes ou para futilidades. Médiuns modestos. Os que nenhum reclamo fazem das comunicações que recebem, por mais belas que sejam. Consideram-se estranhos e não se julgam ao abrigo das mistificações. A elas, né? Longe de evitarem as opiniões desinteressadas, solicitam-nas. Médiuns devotados. Os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. Médiuns seguros. Os que, além da facilidade de execução, merecem toda confiança pelo próprio caráter, pela natureza elevada dos espíritos que os assistem. Os que, portanto, menos expostos se acham a ser iludidos, veremos mais tarde que esta segurança de modo algum depende dos nomes mais ou menos respeitáveis com que os espíritos se manifestem. Nota. Não, é texto de Erasto. É incontestável, bem o sentis, que, epilogando assim as qualidades e os defeitos dos médiuns, isto suscitará contrariedades e até a animosidade de alguns. Mas que importa? A mediunidade se espalha cada vez mais, e o médium que levasse a mal estas reflexões, apenas uma coisa provaria, que não é bom médium, isto é, que tenha a assisti-lo espíritos maus. Aos demais, como eu já disse, tudo isso será passageiro, e os maus médiuns, os que abusam ou usam mal de suas faculdades, experimentarão tristes consequências, conforme já se tem dado com alguns. Aprenderão à sua custa o que resulta de aplicarem no interesse de suas paixões terrenas um dom que Deus lhes outorgara unicamente para o adiantamento moral deles. Se os não puderdes reconduzir ao bom caminho, lamentai-os, porquanto posso dizê-lo, Deus os reprova. Erasto. Este quadro é de grande importância. Não se, para os médiuns sinceros, que lendo procurarem de boa fé preservar-se de escolhos a que estão expostos, mas também para todos os que se servem dos médiuns, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente esperar. Ele deverá estar constantemente sob as vistas de todo aquele que se ocupa de manifestações, do mesmo modo que a escala espírita, a que serve de complemento.
Esses dois quadros reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que supondes para trazer o espiritismo ao verdadeiro caminho. Sócrates. Muito bom. Uhum. A única coisa que tem é que, né, médiuns todos somos, e aqueles que utilizam das suas habilidades que o façam para o bem do próximo, né? Não para si próprio. Uhum. Porque quando você faz para o próximo, você está fazendo para você mesmo, né? Então, que o objetivo seja para o outro para que possa te alcançar. 198. Todas estas variedades de médiums apresentam uma infinidade de graus em sua intensidade. Muitas há que, a bem dizer, apenas constituem matizes, mas que nem por isso deixam de ser efeito de aptidões especiais. Concebe-se que há de ser muito raro esteja a faculdade de um médium rigorosamente circunscrita a um só gênero. O médium pode, sem dúvida, ter algumas aptidões, havendo, porém, sempre uma dominante. Ao cultivo dessa é que, se for útil, deve-se aplicar-se. Em erro grave incorre quem queira forçar de todo modo o desenvolvimento de uma faculdade que não possua. Deve a pessoa cultivar todas aquelas de que reconheça possuir os germens. Procurar ter as outras é, acima de tudo, perder tempo. E, em segundo lugar, perder talvez, enfraquecer com certeza as que já seja adotado. Interessante, né? Enfim. Quando existe o princípio, o germen de uma faculdade, esta se manifesta sempre por sinais inequívocos, limitando-se à sua especialidade. Pode o médium tornar-se excelente a obter grandes e belas coisas, ocupando-se de todo, nada de bom obterá. Notai, de passagem, que o desejo de ampliar indefinitivamente o âmbito de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa que os espíritos nunca deixam impune. Os bons abandonam o presunçoso, que se torna então joguete dos mentirosos. Infelizmente, não é raro verem-se médiuns que, não contentes com os dons que receberam, aspiram, por amor próprio ou ambição, a possuir faculdades excepcionais, capazes de os tornarem notados. Essa pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médiuns seguros. Sócrates. Tem que tomar cuidado. 199. O estudo da especialidade dos médiuns não só lhes é necessário, como também ao evocador. Conforme a natureza do espírito que se deseja chamar e as perguntas que se lhes quer dirigir, convém se escolha o médium mais apto ao que se tem em vista. Interrogar o primeiro que apareça é expor-se a receber respostas incompletas ou errôneas. Tomemos aos fatos comuns um exemplo. Ninguém confiará a redação de qualquer trabalho, nem mesmo uma simples cópia, ao primeiro que encontre, apenas porque saiba escrever. Suponhamos um músico que queira seja executado um trecho de canto por ele composto. Muitos cantores hábeis, todos, se acham à sua disposição. Ele, entretanto, não os tornará ao acaso, tomará ao acaso. Escolherá para seu intérprete aquele cuja voz, cuja expressão, cujas qualidades, todas, numa palavra, digam melhor com a natureza do trecho musical. O mesmo fazem os espíritos com relação aos médiuns, e nós devemos fazer como os espíritos. Cumpre, além disso, notar que os matizes que a mediunidade apresenta e aos quais outros mais se poderiam acrescentar, nem sempre guardam relação com o caráter do médium. Assim, por exemplo, um médium naturalmente alegre e jovial pode obter comumente comunicações graves, mesmo severas, e vice-versa. É ainda uma prova evidente de que ele age sob a impulsão de uma influência estranha. Voltaremos ao assunto no capítulo que se trata da influência moral do médium. Capítulo 17. Algum comentário do que a gente acabou de ler? Não, bem interessante, mas não comentário. Deu para entender, estava claro, né? Uhum. Que cada um tem aquilo que pode. E não pode ter orgulho disso, né? Tem que usar de maneira correta e com humildade. Sempre. Capítulo 17, da formação dos médiuns.
Desenvolvimento da mediunidade. 200. Ocupar-nos-emos aqui especialmente com os médiuns escreventes, por ser o gênero de mediunidade mais espalhado e, além disso, porque é ao mesmo tempo mais simples, o mais cômodo, o que dá resultados mais satisfatórios e completos. É também o que toda a gente ambiciona possuir. Infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico se pode inferir, ainda que aproximadamente que alguém possua essa faculdade. Os sinais físicos em os quais algumas pessoas julgam ver indícios, nada têm de infalíveis. Ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se comprovar a existência, é experimentar. Pode obter-se a escrita, como já vimos, com o auxílio das cestas e pranchetas, ou diretamente com a mão, sendo o mais fácil, e pode dizer-se único empregado hoje, este último modo é o que recomendamos à preferência de todos. Processo é dos mais simples, consiste unicamente em a pessoa tomar de um lápis e de papel e colocar-se na posição de quem escreve, sem qualquer outro preparativo. Entretanto, para que alcance bom êxito, muitas recomendações se fazem indispensáveis. Parece simples, né? Você consegue escrever, Karen? Eu fazia psicografias, mas faz muitos anos que eu não sento com a intuição de trazer uma mensagem. Eu acho que com a devida preparação, capaz, né? Uhum. Mas vamos lá. 201. Como disposição material, recomendamos se evite tudo o que possa embaraçar o movimento da mão. É mesmo preferível que esta não descanse no papel. A ponta do lápis deve encostar neste o bastante para traçar alguma coisa, mas não tanto que ofereça resistência. Todas essas precauções se tornam inúteis, desde que se tenha chegado a escrever correntemente, porque então nenhum obstáculo detém mais a mão. São meras preliminares para o aprendiz. 202. É indiferente que se use a pena ou do lápis, da pena ou do lápis. Alguns médiuns preferem a pena, que todavia só pode servir para os que estejam formados e escrevem pausadamente. Outros podem escrever com tal velocidade que o uso da pena seria quase impossível, ou pelo menos muito incômodo. O mesmo sucede quando a escrita é feita às arrancadas e irregularmente, ou quando se manifestam espíritos violentos que batem com a ponta do lápis e a quebram, rasgando o papel. 203. Eu não lembro de quando eu comecei, dela ter pedido para a gente segurar sem encostar no papel, né? Uhum. Enfim. Mas Mas a gente tem das visto que primeiras vezes eu esse fazia como se fosse um eletrocardiograma, sabe? Era só rabisco, tinha muita energia, enfim. 203. O desejo natural de todo aspirante a médium é o de poder confabular com os espíritos das pessoas que lhes são caras. Deve, porém, moderar a sua impaciência, porquanto a comunicação com determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais que a tornam impossível ao principiante. Para que um espírito possa comunicar-se, preciso é que haja entre ele e o médium relações fluídicas, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve, é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Pode dar-se, pois, que aquele com quem o médium deseja comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente. Como também pode acontecer que não tenha possibilidade nem permissão para acudir ao chamado que lhe é dirigido. Convém, por isso, que no começo ninguém se obstine em chamar determinado espírito com exclusão de qualquer outro, pois a miúde sucede não ser com esse que as relações fluídicas se estabelecem mais facilmente, por maior que seja a simpatia que lhe volte o encarnado.
Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, importa que o aspirante leve a efeito o desenvolvimento da sua faculdade, para o que deve fazer um apelo geral e dirigir-se principalmente ao seu anjo guardião. Eu lembro que quando comecei não tinha lista de desencarnados para gente trazer a mensagem, né? Então, como estava começando o desenvolvimento e eram adolescentes, né? Eram crianças, Hum, o máximo que acontecia era receber mensagens de espíritos superiores, né? Espíritos mentores que estavam ali ao redor. Não há para esse fim nenhuma fórmula sacramental. Quem quer que pretenda indicar alguma pode ser taxado sem receio de impostor, visto que para os espíritos a forma nada vale. Contudo, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Poder-se-á fazê-la nos termos seguintes ou outros equivalentes. Rogo a Deus Todo-Poderoso que permita, venha um bom espírito comunicar-se comigo e fazer-me escrever. Peço também ao meu anjo da guarda se digne de me assistir e de afastar os maus espíritos. Formulada a súplica, é esperar que um espírito se manifeste, fazendo escrever alguma coisa. Pode acontecer, vem aquele que o impetrante, diferente, né? Pedro. Deixa eu ver o que é isso. Impetrante, aquele que impetra, disse que é parte, pessoa do processo que ajuizou, habeas corpus, como se fosse um advogado, né? Aquele que passa a mensagem. Uhum, Pode acontecer que venha aquele que o impetrante deseja, como pode ocorrer também venha um espírito desconhecido ou o anjo da guarda. Qualquer que ele seja, em todo caso, dar-se-á a conhecer, escrevendo seu nome. Mas então apresenta-se a questão da identidade. Uma das que mais experiência requerem. Por isso que poucos principiantes haverá que não estejam expostos a ser enganados. Dela trataremos adiante um capítulo especial. Quando queira chamar determinados espíritos, é essencial que o médium comece por se dirigir somente aos que ele sabe serem bons e simpáticos e que podem ter motivo para acudir ao apelo, como parentes ou amigos. Neste caso, a evocação pode ser formulada assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, peço que tal espírito se comunique comigo. Ou então, peço a Deus Todo-Poderoso, permita que tal espírito se comunique comigo. Ou qualquer outra fórmula que corresponda ao mesmo pensamento. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal sorte que as respostas possam ser dadas por um sim ou um não. Como, por exemplo, estás aí? Queres responder-me? Podes fazer-me escrever? E etc. Mais tarde, essa Oh, precaução se torna inútil. No princípio, trata-se de estabelecer assim uma relação. O essencial é que a pergunta não seja fútil, não diga respeito a coisas de interesse particular e, sobretudo, seja a expressão de um sentimento de benevolência e simpatia para com o espírito a quem é dirigida. Oi, Norminha. me fala uma coisa. Hum, Eu cheguei, o bonde já estava andando. uhum. Aí você falou que assim, isso é mensagem, é tipo uma psicografia? É, para O que é médiuns que acontece? escreventes. Hum. Ok, mas o que é que acontece com aqueles que são enganados? Tipo, eu posso pedir que João me responda alguma coisa, mas lembra que algum tempo atrás se falou que tem uns espíritos que fingem ser a Sim, pessoa? sim, isso é real. Isso vai depender do Como, médium, de como está a preparação do médium, de quão desenvolvido ele é, se ele consegue ter ou distinguir qual é o espírito que está chegando perto dele para ditar a mensagem, porque nem sempre é o espírito que está ditando, né? O próprio, às vezes é o mentor dele que está junto com o seu mentor e que aí te utiliza como um intermédio para colocar a mensagem no papel.
Mas tem aqueles espíritos que são Os brincalhões, zombeteiros, sim. sim. Existem E, sim, mas tudo vai depender da preparação e maturidade do médium para ele receber ou não esse tipo de mensagem. Se for a gente até leu um pouco antes de você entrar sobre alguns médiuns que são sérios, outros que não, né? Outros que se aham, preparam, outros que levam para o orgulho, que não tem humildade, ou que é só é, se beneficiar e não pensa no outro, enfim. Então, tem muitos níveis de médiuns. São médiuns, têm a capacidade de, mas não sabem fazer o bom uso. E aí, nesse momento, é ah, que os maus espíritos podem, os zombeteiros podem, né, participar. tá certo. Ok. Então, vamos lá. 204. A Suzetinha quer ler? Não, Então, bora. Ela Duzentos foi e quatro. direta, viu? É quando a Fabi entra, eu abuso da Fabi. Eu falo, Fabi, pode ler. Eu vou escutar aqui que eu estou botando o jantar da Morgana, Tá bom, que nega. acabei de chegar, tá bom? Tá joia. Coisa ainda mais importante a ser observada do que o modo da evocação são a calma e o recolhimento, juntas ao desejo ardente e à firme vontade de conseguir-se o intuito. Por vontade, não entendemos aqui uma vontade efêmera, que age com intermitências e que outras preocupações interrompem a cada momento, mas uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência, sem febricitação. A solidão, o silêncio e o afastamento de tudo o que possa ser causa de distração favorecem o recolhimento. Então, uma só coisa resta fazer: renovar todos os dias a tentativa por 10 minutos, ou um quarto de hora, no máximo, de cada vez durante 15 dias, um mês, 2 meses e mais, se for preciso. Conhecemos médiuns que só se formaram depois de 6 meses de exercício, ao passo que outros escrevem corretamente logo da primeira vez. Muito bom. 205. Para se evitarem tentativas inúteis, pode consultar-se por outro médium, um espírito sério e adiantado. Deve, porém, notar-se que quando alguém inquire dos espíritos se é médium ou não, eles quase sempre respondem afirmativamente, o que não impede que os ensaios resultem infrutíferos. Isso se explica naturalmente, desde que se faça ao espírito uma pergunta de ordem geral. Ele responde de modo geral. Ora, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica, pois o que pode apresentar-se sob as mais variadas formas e em graus muito diferentes. Pode, portanto, uma pessoa ser médium sem dar por isso, e num sentido diverso aquele que imagina. A esta pergunta vaga, sou médium? O espírito pode responder sim. A esta outra mais precisa, sou médium escrevente? E podem responder não. Deve também levar-se em conta a natureza do espírito a quem é feita a pergunta. Há os tão levianos e ignorantes que respondem a torto e a direito, como verdadeiros estúrdios. Por isso, aconselhamos se dirija o interrogante a espíritos esclarecidos, que geralmente respondem de boa vontade a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir-se, desde que haja possibilidade de bom êxito. Muito bom. 206. Um meio que muito frequentemente dá bom resultado consiste em empregar-se como auxiliar de ocasião, um bom médium escrevente maleável já formado. Pondo ele a mão ou os dedos sobre a mão do que deseja escrever, raro é que este último não o faça imediatamente. Compreende-se o que tal circunstância se passa. A mão que segura o lápis se torna, de certo modo, um apêndice da mão do médium, como o seria uma cesta ou uma prancheta. Isto, porém, não impede que esse exercício seja muito útil, quando é possível empregá-lo, visto que, repetido a miúde e regularmente, ajuda a vencer o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Algumas vezes,
Basta mesmo que o médium magnetize, com essa intenção, a mão e o braço daquele que quer escrever. Não raro, até limitando-se o magnetizador, a coloca a mão no ombro daquele, temo-lo visto escrever prontamente sob essa influência. Idêntico efeito pode também produzir-se sem nenhum contato, apenas por ato da vontade do auxiliar. Concebe-se facilmente que a confiança do magnetizador no seu poder para produzir tal resultado há de aí desempenhar papel importante e que um magnetizador incrédulo, fraca ação ou nenhuma, exercerá. O concurso de um guia experimentado é, além disso, muito útil, às vezes para apontar ao principiante uma porção de precauçõezinhas que ele frequentemente despreza, em detrimento da rapidez de seus progressos. Sobretudo, o é para esclarecê-lo sobre a natureza das primeiras questões e sobre a maneira de propô-las. Seu papel é o de um professor que o aprendiz dispensará logo que esteja bem habilitado. 207. Outro meio que também pode contribuir fortemente para desenvolver a faculdade consiste em reunir-se certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e comungando na mesma intenção. Feito isso, todas simultaneamente guardando absoluto silêncio e num recolhimento religioso, tentem escrever, apelando cada um para o seu anjo da guarda ou para qualquer espírito simpático. Ou então uma delas poderá dirigir sem designação especial e por todos os presentes um apelo aos bons espíritos em geral, dizendo, por exemplo, em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos aos bons espíritos que se dignem de comunicar-se por intermédio das pessoas aqui presentes. É raro que entre estas não haja algumas que deem prontos sinais de mediunidade, ou que até escrevam corretamente em pouco tempo. Compreende-se o que em tal caso ocorre. Os que se reúnem com um intento comum formam um todo coletivo, cuja força e sensibilidade se encontram acrescidas por uma espécie de influência magnética, que auxilia o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontades estarão provavelmente alguns que descobrirão nos assistentes o instrumento que lhes convenha. Se não for este, será outro, e eles se aproveitarão desse. Este meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas a que faltam médiuns ou que não os possuam em número suficiente. Quando eu comecei, que eu era adolescente, era uma mesa, era num centro mesmo, então sentava uma pessoa que dava o papel, que ia trocando papel, sentava um passista e sentava um médium que ia escrever do outro lado. Então, sempre, né, a mesa estava com todo um suporte, tinha a líder, né, a pessoa que estava, que levava todos os trabalhos. E ela era uma super médium, né, ela via, ouvia, fazia de tudo, enfim, ela era muito boa. Então, se ela convidou aquelas pessoas, aqueles adolescentes, crianças, para estar ali naquela mesa, porque ela ouviu de algum espírito, ouviu que realmente a criança tinha aquela habilidade. E realmente foi o que aconteceu. Todas, ao mesmo tempo, faziam esses rabiscos. Eu acho que na segunda reunião já tinha alguém que já escrevia. Eu devo ter ficado umas 3 reuniões fazendo rabisco, 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 até que eu mesmo, eu fiz assim, cansei de rabiscar, vou escrever. E aí comecei a escrever. Mas eu era meio rebelde, né, naquele tempo, não tinha muita disciplina, então eu achava que era eu, né, mas não era, era uma influência espiritual, mas tá bom. Hoje a gente vê. Interessante. 208. Tem-se procurado processos para a formação dos médiuns, como se tem procurado diagnósticos, mas até hoje nenhum conhecemos mais eficaz do que os que indicamos. Na persuasão de ser uma resistência de ordem toda material, o obstáculo que encontra o desenvolvimento da faculdade, algumas pessoas pretendem vencê-la
por meio de uma espécie de ginástica quase deslocadora do braço e da cabeça. Não descrevemos esse processo que nos vem do outro lado do Atlântico, não só porque nenhuma prova possuímos da sua eficiência, como também pela convicção que nutrimos de que há de oferecer perigo para os que compleição delicada, pelo abalo do sistema nervoso. Se não existirem rudimentos da faculdade, nada poderá produzi-los, nem mesmo a eletrização, que já foi empregada sem êxito com o mesmo objetivo. Que horror, né? Enfim. 209. No médium aprendiz, a fé não é a condição rigorosa. Sem dúvida, lhe secunda os esforços, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever a seu mau grado, enquanto que crentes sinceros não o conseguem, o que prova que esta faculdade se prende a uma disposição orgânica. 210. O primeiro indício de disposição para escrever é uma espécie de frêmito no braço e na mão. Pouco a pouco, a mão é arrastada por uma impulsão que ela não logra dominar. Muitas vezes não traça senão riscos insignificantes. Depois os caracteres se desenham cada vez mais nitidamente, e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita ordinária. Em todos os casos, deve-se entregar a mão ao seu movimento natural e não oferecer resistência nem propeli-la. É assim mesmo, a gente sente, parece que dá, não é uma cãibra, mas um formigamento que vem assim do ombro, cotovelo até as mãos, chega até doer, sabe? Aqui, ó, os nervos, né? E aí a mão, ela dá uns puxão assim, uns empurrão sozinha, sabe? Em cima da mesa. Tem gente que vira a mão assim, ó, sabe? Faz assim, ó. Até pegar no lápis e aí e começa. E quando você começou a fazer, você não se assustou, não? Não. Não. De não poder controlar a mão e nada? Eu poderia controlar, mas a vontade de fazer esses movimentos diferentes era maior. E eu achava tudo Bom, engraçado, né? Enfim, Karina sempre ri das coisas, né? Mas vamos lá. Uma vez numa sessão dessa de psicografia, me deu uma crise de riso que, nossa, não conseguia parar de rir, ria alto, de gargalhar, né? Aí na mesa tinha mães de alguma das crianças que eram médiuns de desobsessão, né? Médiuns de corporação na sessão de desobsessão. E aí eu lembro que a líder, a, a regente lá, ela pediu para uma das médiuns se concentrar e ela fez o transporte do espírito de mim para a mulher. É incrível como a minha vontade, a minha risadaiada acabou, fez assim, ó, vum, parei de rir. E a moça começou a rir lá do outro lado. oh, gente. E aí foi assim que a senhora me convidou para fazer parte, né, para começar a me desenvolver na mesa como médium de desobsessão também. E eu tinha meus 15 anos, 15 para 16 anos. E nesse trabalho de desobsessão só podia entrar maiores de 18. Mas, enfim, aí é toda uma história, né? Minha mãe encontrou o centro porque meu irmão estava tendo obsessão, né? Uma atrás da outra. E aí, por isso que ela convidou a gente para começar a trabalhar no centro, porque ela viu que era um bando de médium ali naquela casa. Mas foi bom, foi uma experiência boa. Trago todas as lições até hoje. Então, vamos lá. Alguns médiums escrevem desde o princípio correntemente com facilidade, às vezes mesmo desde a primeira sessão, o que é muito raro. Outros, durante muito tempo, traçam riscos e fazem verdadeiros exercícios caligráficos. Dizem os espíritos que é para lhe soltar a mão. Em se prolongando demasiado, esses exercícios ou degenerando na grafia de sinais ridículos. Não há duvidar
de que se trata de um espírito que se diverte, porquanto os bons espíritos nunca fazem nada que seja inútil. Nesse caso, cumpre redobrar de fervor no apelo à assistência destes. Se, apesar de tudo, nenhuma alteração houver, deve o médium parar, uma vez reconheça que nada de sério obtém. A tentativa pode ser feita todos os dias, mas convencesse aos primeiros sinais equívocos, a fim de não ser dada satisfação aos espíritos zombeteiros. A estas observações acrescenta um espírito: há médiums cuja faculdade não pode produzir senão esses sinais. Quando, ao cabo de alguns meses, nada mais obtém do que coisas insignificantes, ou ora um sim, ora um não, ou letras sem conexão. É inútil continuarem, será gastar papel e pura perda. São médiums, mas médiums improdutivos. Demais, as primeiras comunicações obtidas devem considerar-se meros exercícios, tarefa que é confiada a espíritos secundários. Não se lhe deve dar muita importância, visto que procedem de espíritos empregados, por assim dizer, como mestres de escrita, para desembaraçarem o médium principalmente. Não creiais sejam alguma vez espíritos elevados os que se aplicam a fazer com o médium esses exercícios preparatórios. Acontece, porém, que se o médium não colima um fim sério, esses espíritos continuam e acabam por se ligarem. Quase todos os médiuns passaram por este cadinho, mas, se desenvolverem, cabe-lhes fazer o que seja preciso a captarem a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. Deixa eu perguntar uma coisa. São convidados para ser tipo, se uma pessoa tiver uma habilidade, essa habilidade de escrever tudo, mas for uma pessoa que não sabe escrever, é capaz de sair alguma coisa? Aqui no livro diz que é mais difícil, mas existe, é super raro, mas deve ter acontecido porque eles relataram aqui que é possível. Agora, e se for um espírito que não sabe, nunca aprendeu a ler e escrever, não tem nada a ver, né? Não, porque ele vai ditar. Ele vai ditar, né? Ah, ok. É. Tá bom. E outra, né? Ele não escreveu na última encarnação, mas quantas vidas nós não temos, né? Quantas línguas a gente não falou? É, verdade. Então, vamos lá. 211. O escolho com que topa a maioria dos médiuns principiantes é o de terem de haver-se com espíritos inferiores e devem dar-se por felizes quando são apenas espíritos levianos. Toda atenção precisam pôr em que tais espíritos não assumam predomínio, porquanto, em acontecendo isso, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. É ponto este de tal modo capital, sobretudo em começo, que, não sendo tomadas as precauções necessárias, podem perder-se os frutos das mais belas faculdades. A primeira condição é colocar-se o médium com fé sincera, sob a proteção de Deus e solicitar a assistência do seu anjo da guarda, que é sempre bom, ao passo que os espíritos familiares, por simpatizarem com as suas boas ou más qualidades, podem ser levianos ou mesmo maus. A segunda condição é aplicar-se com meticuloso cuidado a reconhecer por todos os indícios que a experiência faculta de que natureza são os primeiros espíritos que se comunicam e dos quais manda a prudência sempre se desconfie. Se forem suspeitos esses indícios, dirigir fervoroso apelo ao seu anjo da guarda e repelir com todas as forças o mau espírito, provando-lhe que não conseguirá enganar, a fim de que ele desanime. Por isso é que indispensável se faz o estudo prévio da teoria, para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à existência. A este respeito, instruções muito desenvolvidas se encontram nos capítulos da obsessão e da identidade dos espíritos,
Limitar-nos-emos aqui a dizer que, além da linguagem, podem considerar-se provas infalíveis da inferioridade dos espíritos. Todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, toda escrita extravagante, irregular, intencionalmente torturada, de exageradas dimensões, apresentando formas ridículas e desusadas, a escrita pode ser muito má, mesmo pouco legível, sem que isso tenha o que quer que seja de insólito, porquanto é mais questão do médium que do espírito. Temos visto médiums de tal maneira enganados que medem a superioridade dos espíritos pelas dimensões das letras e que ligam grande importância às letras bem talhadas, como se foram letras de imprensa, puerilidade evidentemente incompatível com uma superioridade real. Eu lembro uma vez de trocar, eu sou destra, eu lembro uma vez de trocar de mão para escrever com a outra mão. Isso implica, isso vem do espírito que está ditando? É. Às Ó, vezes porque às vezes o espírito tem a habilidade de chegar para passar a energia dele, né? E a muitos ou a maioria eles são seguidos do seu próprio mentor e é através do mentor que existe a ligação com o mentor do médium e o médium passa a mensagem. Mas eu acredito nesses testes, né? Ali, como o texto mesmo diz, nada é por acaso, e que até os bons espíritos deixam que os zombeteiros se cheguem para testar o médium, ou para ver se o médium, né, continua, enfim, tem um monte de dicas aí, de sinais. Mas eu creio que dentro da casa espírita é mais difícil isso acontecer, né? Eu creio que na turminha que eu estava, né, de tudo aquilo ali, não tinha acho que esses testes ou esses problemas, mesmo que durante aquela sessão chegassem alguns espíritos para que pudessem ser encaminhados para a doutrina, entendeu? ó. Porque os exercícios eram no domingo de manhã e às segundas-feiras à noite era a sessão da desobsessão. Então, muitas vezes, se chegava algum espírito que estava precisando de ajuda, ele ficaria ali mesmo, aguardando, né, dormindo, ou enfim, whatever, ou preso, porque vinha muito espírito bravão mesmo, para o dia seguinte para participar da reunião. Uhum. 212. Se é importante não cair o médium sem o querer na dependência dos maus espíritos, ainda mais importante é que não caia por espontânea vontade. Preciso, pois, se torna que imoderado desejo de escrever não o leve a considerar indiferente dirigir-se ao primeiro que apareça, salvo para mais tarde se livrar dele. Caso não convenha, por isso que ninguém pedirá impunemente, seja para o que for, a assistência de um mau espírito, o qual pode fazer que o imprudente lhe pague caro os serviços. Algumas pessoas, na impaciência de verem desenvolver-se em si as faculdades mediúnicas, desenvolvimento que consideram muito demorado, se lembram de buscar o auxílio de um espírito qualquer, ainda que mau, contando despedi-lo logo. Muitas hão tido plenamente satisfeitos seus desejos e escrito imediatamente. Porém, o espírito pouco se incomodando com o ter sido chamado na pior das hipóteses, menos dócil se mostrou em ir-se do que em vir. Diversas conhecemos que foram punidas da presunção de se julgarem bastante fortes para afastá-los quando o quisessem, por anos de obsessões de toda espécie, pelas mais ridículas mistificações, por uma fascinação tenaz e até por desgraças materiais e pelas mais cruéis decepções. O espírito se mostrou, a princípio, abertamente mau, depois hipócrita, a fim de fazer crer na sua conversão ou no pretendido poder do seu subjugado,
para repeli-lo à vontade. Uau! Eu lembro de ter muitos livros, eu lia muito livro espírita, né? Eu lia bastante histórias espíritas e todas as sessões a senhora lá fazia o evangelho, lia um outro livro, lia um livro de poesia, tinha mensagens, bastante oração, passes, né? Tinha toda uma preparação no ambiente, na casa e na sessão, com abertura, com, né, finalização, era tudo certinho. Então, eu creio que os ataques, se acontecessem, eram dali para fora. Vamos ler mais esse item aqui. 213. A escrita é algumas vezes legível, as palavras e as letras bem destacadas, mas com certos médiuns é difícil que outrem, a não ser ele, a decifre antes de haver adquirido o hábito de fazê-lo. É formada frequentemente de grandes traços. Os espíritos não costumam economizar papel. Quando uma palavra ou uma frase é quase de todo ilegível, pede-se ao espírito que consinta em recomeçar, ao que ele, em geral, aquece de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médium, este chega quase sempre a obtê-la mais nítida, por meio de exercícios frequentes e demorados, pondo nisso uma vontade forte e rogando com fervor o espírito que seja mais correto. Alguns espíritos adotam sinais convencionais que passam a ser de uso das reuniões do costume, para assinalarem que uma pergunta lhes desagrada e que não querem responder a ela. Fazem, por exemplo, um risco longo ou coisa equivalente. Quando o espírito conclui o que tinha a dizer ou não quer continuar a responder, a mão fica imóvel e o médium, quaisquer que sejam seu poder e sua vontade, não obtém nem mais uma palavra. Ao contrário, enquanto o espírito não conclui, o lápis se move, sem que seja possível a mão detê-lo. Se o espírito quer espontaneamente dizer alguma coisa, a mão toma convulsivamente o lápis e se põe a escrever, sem poder obstar a isso. O médium, aliás, sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica ser momentânea a parada, ou ter o espírito concluído. É raro que não sinta o afastamento deste último. Estas, as explicações essenciais que temos para ministrar no tocante ao desenvolvimento da psicografia. A experiência revelará, na prática, alguns pormenores de que seria inútil tratar aqui e a cujo respeito os princípios gerais servirão de guia. Se muitos forem os que experimentarem, haverá mais médium do que em geral se pensa. Eu lembro no início de ficar quieta, assim, ó, quando não dava mais, não escrevia. E aí eu pensava assim, eles estão esperando eu escrever, mas eu sei que eu não vou escrever mais nada. Aí eu pegava a caneta ou o lápis, né, e punha assim, ó, na mesa, deitado e tirava a mão do lápis, que era para avisar que eu já não ia escrever mais nada. Eu achava que era tudo eu, né, que estava fazendo essas bobices, mas não era. Era tudo intuído. Dá para ler mais esse. 214. Tudo o que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica. É a que todos os médiuns procuram com razão conseguir. Porém, raríssimo é o mecanismo puro. A ele se acha frequentemente associada, mais ou menos, a intuição. Tendo consciência do que escreve, o médium é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Não sabe se o que lhe sai do lápis vem do seu próprio ou do outro espírito. Não tem absolutamente que se preocupar com isso, e nada obstante deve prosseguir. Se observar a si mesmo com atenção, facilmente descobrirá no que escreve uma porção de coisas que não lhe passavam pela mente e que até são contrárias às suas ideias. Prova evidente de que tais coisas não provêm do seu espírito. Continue, portanto, e com a experiência a dúvida se dissipará. Para mim era eu que escrevia, né? Era eu que tinha a escrita. Até que uma vez me deram uma prova de que não era eu. Porque a única coisa que eu fazia de levar a sério, assim,
Na hora de assinar a carta, quando eu sabia que tinha terminado a mensagem, aí eu fechava o olho, me concentrava e deixava sair a assinatura. E aí saía tudo diferente mesmo, as assinaturas. Era muito. Quando eu tive a prova de que não era eu que tinha escrevido, a mensagem era para a moça que estava do meu lado, aqui assim, ó. E eu ainda fui assim, mas como é que você sabe que é para você? É o meu pai. Eu falei, mas como é que você sabe que é seu pai? Porque meu pai era analfabeto e naquela mensagem eu tinha feito um J assim que doía o meu corpo inteiro para escrever aquele J, né? O meu pai era analfabeto, ele só fazia esse J e eu escrevi o resto do nome dele. Ele então tá, né? Deixa eu ver, dá para ler mais uma. 215. Se ao médium não foi concedido ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para chegar a esse resultado serão infrutíferas. Erro seu, no entanto, fora o julgar-se, em consequência não aquinhoado. Aquinhoado. Mais uma, vamos ver. Partilhado. Conceder a alguém. Contemplar. Participar de compartilhar. Ok. Então, vamos lá. Erro seu. No entanto, fora o julgar-se em consequência não compartilhado. Se apenas é dotado de mediunidade intuitiva, cumpre que com isso se contente e ela não deixará de lhe prestar grandes serviços, se a souber aproveitar e não a repelir. Desde que, após inúteis experimentações efetuadas seguidamente durante algum tempo, nenhum indício de movimento involuntário se produz, ou os que se produzem são por demais fracos para dar resultados. Não deve ele hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido, sem se preocupar com o saber se esse pensamento promana do seu espírito ou de uma fonte diversa. A experiência se lhe ensinará a distinguir. Aliás, é frequente acontecer que o movimento mecânico se desenvolva ulteriormente. Dissemos acima haver casos em que é indiferente saber o médium se o pensamento vem em si próprio ou de outro espírito. Isso ocorre quando, sendo ele puramente intuitivo ou inspirado, executa por si mesmo um trabalho de imaginação. Pouco importa atribua a si próprio um pensamento que lhe foi sugerido. Se lhe acodem boas ideias, agradeça ao seu bom gênio, que não deixará de lhe sugerir outros. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. Muito bom. Ai, ai, essa foi boa, foi muito bom. Meninas, vocês têm alguma dúvida? Não, Alguma, nenhuma. algum comentário? Não, isso aí é muito louco, né? É um trem assim que, É. nossa, como sei lá, eu não sei nem dizer, eu não imaginava uma psicografia ser tudo isso e ao mesmo tempo, assim, eu ficava olhando quando eu via assim alguma coisa sobre o Chico Xavier, né? Uhum. A concentração dele, ele baixava, ele cobria os olhos e aquilo ali saía, aquela coisa. Eu dizia assim, é, eu achava que que se desligava totalmente, que havia uma, como é uma, quando o espírito toma conta do corpo. Uma incorporação. Sim, uma incorporação que ele estava praticamente, porque antigamente me dizia o seguinte, que quando há uma incorporação, se o espírito da pessoa sai e o outro entra. É, não é Eu assim, ficava né? assim, eu ficava assim imaginando. Eu dizia, então o espírito fica ali do lado fazendo o quê, gente? Não, não é Né? assim. Eu sempre fui uma médium muito consciente. Eu sempre sabia tudo que eu estava fazendo, até mesmo na Umbanda. Eu Aham. era intuída as minhas palavras e intuída os meus movimentos. Então, eu era A muito, minha, muito consciente.
a minha mãe, quando incorporava, teve uma vez que ela disse que ela via, mas ela não controlava. Uhum. Mas assim, quando ela incorporava a Santa Bárbara, era uma coisa assim, uma coisa muito linda. E a gente sentia o cheiro da alfazema dentro de casa, cara. Era É. um negócio assim. E ela não falava, ela ficava só com aqueles movimentos da mão e aquela musiquinha cantando, entendeu? Assim, cantando não, soltando um sonzinho assim, era muito bonito. Era. Eu lembro de uma vez só, uma vez, apagar total. Apagar. Ah, Eu estava incorporada de uma pombagira. E aí ah. a minha pombagira foi conversar com o Exu, o chefe. E aí eu apaguei. Tum. Apaguei, apaguei. Quando eu voltei em mim, ele fez assim: pode continuar seu trabalho. Eu, o quê? Virou as costas e riu. Nossa, E aí a minha pombagira riu também, porque ela sabia que eu tinha ido embora, né? Que eu tinha dormido. Eu apaguei total. E aí na minha cabeça, porque a gente se conversa, né? Eu e o orixá. Na minha cabeça, ela ria, eu escutava ela. Ela fez assim: ainda não é hora de você saber sobre isso. olha, ei. Eu lembro de ter Cê- apagado mesmo. E quando ah, foi feito o buri, né, da minha santa, toda aquela emoção, sabe? Meu coração batia forte, muita emoção. E era totalmente além, fora, sabe? Porque era muita energia vindo, era em ondas, assim, ó, porque foram mais de 24 horas, né? qual é a sensação? Ah, Descreva uma sensação igual. é tudo muito diferente. Tonta, você É fica amor puro. tonta. É amor puro de você não caber dentro de você, de seu sorriso não ser suficiente, lágrima correr. É como se você saísse assim, ó, buf, buf. É assim, como se estava pequeno ali, aquele espaço. Não tem como explicar. Não tem como explicar. Uh-uh. Difícil saber. É muito bonito, Né? muito bonito. Meninas, 7h30. Norminha pode fazer a oração para a gente encerrar? Ô, amor, não pega eu desprevenida, não. É só uma Ah, oração, bem, só para agradecer esse momento. Ô, Dó, você gosta, né? Você Hum, gosta de imprensar, né? Ah, Senhor. Eu peguei o bonde andando, tá? tá bom, Ok. vamos lá. Acabou, Casico. Peraí, filha. Peraí. A outra tá aqui no maior movimento. Ah, Senhor, meu Deus, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos todos juntos aqui para mais um estudo do Livro dos Médiuns, agradecendo sempre a participação dos irmãos de luz, nossos guias, os anjos, e agradecer sempre ao nosso bom Deus. Agradecer a presença de todos e que tenhamos um bom dia amanhã e que tenhamos também consciência de tudo que foi estudado aqui para engrandecer o nosso espírito, para a evolução espiritual. sim. Saímos agora da reunião com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Bom dia para todos de amanhã. Que assim seja. Obrigada. Obrigada. Obrigada, filho.
Beijo. Boa noite, Beijão. meninas. Beijo com Beijo. Deus.